Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, daremos continuidade ao nosso estudo do segundo trimestre da revista Betel Dominical, que traz o grande tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. O nosso foco neste momento é a leitura complementar de sábado, dia 2 de maio de 2026. Ela está fundamentada em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, e nos prepara para a lição 5, fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. O assunto que temos pela frente exige de nós uma postura de profunda seriedade. Afinal, como podemos reconstruir em tempos de severa oposição? Vamos entender de forma incisiva como a palavra de Deus atua como a nossa defesa definitiva contra a paralisia gerada pelo medo. A base de toda a nossa reflexão de hoje se encontra nessa declaração contundente. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, conforme Provérbios 30, versículo 5. Note a força teológica dessa passagem. O texto sagrado não apresenta a palavra do Senhor apenas como um conjunto de instruções morais. Na verdade, ela é descrita como um escudo, um equipamento bélico essencial para uma guerra espiritual que é real e diária. Se olharmos para a reconstrução dos muros nos dias de Neemias, vemos que a ameaça física existia de fato. Porém, a batalha psicológica, aquela projetada especificamente para gerar o pânico na mente dos trabalhadores, era ainda mais destrutiva. A palavra de Deus é exatamente o peso teológico que ancora nossa mente e nos protege desses dardos constantes de intimidação. Para compreendermos o antídoto, precisamos primeiro analisar a própria natureza da enfermidade. E aqui, falamos do medo. Há uma linha divisória muito clara que precisamos traçar entre o medo natural e o medo que chamamos de patológico ou espiritual. O medo natural é um instinto básico concedido pelo próprio Criador para a nossa autopreservação. Ele é aquele alerta interno imediato que nos afasta de um perigo iminente. O grande problema surge quando esse sentimento sofre uma mutação. Quando o medo deixa de ser um simples alerta de sobrevivência e se transforma em ansiedade crônica, em paralisia diante das decisões diárias ou no esgotamento profundo, ele se estabelece como uma verdadeira prisão espiritual. O adversário não precisa destruir um obreiro fisicamente, basta encarcerar a sua mente com um pavor irracional para travar com total eficácia o avanço da obra de Deus. A teologia bíblica nos apresenta uma categorização bem definida sobre as manifestações do medo. Existe o pavor primário, que é a nossa reação natural diante do desconhecido ou de ameaças repentinas. Há também o medo servil, que escraviza a consciência do ser humano que escolhe viver distante da luz. E temos o medo moral, que nasce da culpa gerada por um pecado não confessado. Mas preste muita atenção neste ponto fundamental. Para nós, servos, o que deve imperar é o temor do Senhor. Compreenda que não estamos falando de um sentimento de terror paralisante. O temor do Senhor é uma profunda, estruturada e obediente reverência à santidade divina. O obreiro cristão contemporâneo é chamado a cultivar esse temor genuíno todos os dias, pois é exatamente essa reverência ao Criador que anula por completo o pavor das circunstâncias terrenas. E como podemos aplicar tudo isso à nossa realidade atual, que é tão desafiadora? O bispo Abner Ferreira aponta com grande precisão que os tempos recentes de crise global trouxeram à tona as nossas mais profundas fragilidades emocionais, resultando em índices altíssimos de depressão e ansiedade. É inegável que a intervenção médica tem o seu lugar. Os recursos profissionais são válidos, éticos e necessários em inúmeros casos. No entanto, o cuidado integral do ser humano não se restringe à química do corpo. A verdadeira organização mental, o fortalecimento sólido do nosso espírito e a cura definitiva das nossas angústias brotam exclusivamente da suficiência do Evangelho. O conselho pastoral aqui é rigoroso. Cuide da sua saúde física sim, mas jamais negligencie a raiz espiritual das suas dores. Afinal, é unicamente Cristo quem possui a autoridade para libertar uma mente cativa. Isso nos leva a um questionamento muito sério, que exige de nós uma reflexão honesta. Como temos reagido aos Sambalates e Tobias da nossa geração? Nos dias de Neemias, os inimigos usavam a zombaria, a desinformação e as ameaças verbais para fazer a obra parar. Hoje, nós enfrentamos uma guerra psicológica implacável por meio das distrações digitais, do excesso massacrante de informações e da pressão contínua das redes sociais. Essas ferramentas modernas atuam como opositores muito sutis. Elas foram elaboradas para fragmentar a nossa atenção, sugar o nosso tempo e progressivamente desestabilizar a nossa fé, interrompendo a nossa missão na igreja local. Precisamos nos confrontar. Temos permitido que essas vozes virtuais e que a ansiedade tecnológica paralisem as nossas mãos no serviço do Mestre? Para resistirmos a toda essa oposição orquestrada, nós precisamos conectar o escudo de Provérbios 30, que lemos no início,
a ordem militar e apostólica de Efésios 6, versículo 13. O texto nos ordena: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A vida cristã diária não é um período de passividade. Ela é, na verdade, um combate espiritual constante. Proteger a nossa mente exige uma vigilância ininterrupta. E vestir a armadura de Deus não é uma mera metáfora poética, é envolver-se de forma prática, na verdade, na justiça, na fé e, acima de tudo, na palavra revelada. É exatamente essa preparação espiritual rigorosa que nos garante a firmeza inabalável quando o dia mau inevitavelmente bater à nossa porta. Existe um contraste absoluto entre as táticas do inimigo e a resposta imutável que a Bíblia nos ensina. Historicamente, adversários como o rei Senaqueribe, que tentou intimidar o rei Ezequias com cartas de terror, ou o gigante Golias, que paralisava o exército de Israel com ameaças verbais, utilizavam exatamente a mesma estratégia: o medo projetado. A intenção maligna sempre foi intimidar para confundir e confundir para interromper os propósitos de Deus. O modo de operar do diabo contra a liderança da igreja atual continua estritamente o mesmo. Diante disso, qual deve ser a nossa resposta como crentes? Oração perseverante, confiança inabalável nas promessas divinas, firmeza irredutível na palavra de Deus e a coragem de enfrentamento que nasce unicamente da fé. O governador Neemias é um dos nossos maiores referenciais bíblicos de maturidade espiritual e gestão de crises. Observemos os passos metódicos que ele estabeleceu. Primeiro, ao receber a péssima notícia sobre a miséria de Jerusalém, ele não cedeu ao desespero precipitado. Segundo, ele entrou em um profundo período de oração, choro e jejum, buscando a direção de Deus de forma paciente. Terceiro, ele foi buscar um conhecimento prático e real do problema, inspecionando as ruínas dos muros em silêncio durante a noite. E somente no quarto passo, com todo esse respaldo divino e analítico, ele agiu com coragem e convocou os trabalhadores. Essa estrutura é vital para nós. Líderes e obreiros precisam entender que a ação sem oração é uma imprudência gravíssima. Porém, a oração que nunca resulta em ação não passa de uma ociosa omissão. Esse intervalo de tempo entre a oração e a ação prática de Neemias nos ensina algo teologicamente profundo sobre o conceito bíblico de tempo. Esperar no Senhor não significa, em hipótese alguma, cruzar os braços na passividade ou desperdiçar os dias. Muito pelo contrário, trata-se de um período de maturação espiritual intensamente ativo. É a fase de forja, o momento em que o nosso caráter é moldado e a nossa vontade humana é rigorosamente alinhada aos propósitos soberanos de Deus. Para o obreiro atual, saber aguardar o momento exato estipulado por Deus é uma prova irrenunciável de fé. Contudo, precisamos ter um cuidado absoluto para nunca usar essa espera confiante como uma teologia de desculpa, tentando encobrir a falta de atitude diante das nossas reais obrigações cristãs. Quando o tempo de agir determinado por Deus finalmente chega, o medo precisa ser encarado de frente. O autor William Barros traz uma afirmação muito contundente sobre isso. Ele diz que, sem enfrentamento, não é possível vencer o medo. E que a pior coisa que podemos fazer é evitar as situações que nos deixam apavorados, pois agir assim cria, aos poucos, uma prisão sem muros. Esse é um conselho pastoral severo e corretivo. A fuga constante pode até dar uma falsa sensação de segurança temporária, mas, a longo prazo, ela constrói uma masmorra psicológica que asfixia a mente do crente. O medo não desaparece simplesmente com o tempo. Ele apenas recua quando damos passos práticos de fé e confrontamos o que nos intimida, confiando plenamente no Deus que nos arregimentou para a batalha. Mas como Neemias conseguiu realizar esse enfrentamento de uma maneira tão exemplar? A resposta está em um princípio libertador. O conhecimento dissipa o pavor. Como acabamos de ver, antes de colocar o povo para edificar, Neemias foi conhecer o tamanho exato da ruína. O medo encontra um terreno muito fértil na mente daquele que vive na ignorância e nas suposições. Quando nós buscamos compreender a realidade com lucidez e, principalmente, quando mergulhamos no conhecimento da vontade de Deus, através do estudo criterioso da sua palavra, as trevas da dúvida desaparecem. Uma fé puramente emotiva é frágil diante da oposição, mas uma fé sólida, iluminada pela doutrina divina, é o que traz à nossa mente a verdadeira e inabalável paz. Tendo conhecimento da situação e a fé perfeitamente alinhados, Neemias implementou uma tática logística e espiritual que serve como uma metáfora indispensável para os nossos dias. Havia ali duas funções operando simultaneamente: o trabalhador
e o soldado. Metade da força de trabalho focava intensamente na reconstrução, enquanto a outra metade ficava de prontidão, armada com escudos e lanças. E de forma ainda mais impressionante, os próprios construtores edificavam com uma das mãos, enquanto a outra mão empunhava a espada. O crente de hoje necessita internalizar este equilíbrio tático urgentemente. Não podemos simplesmente mergulhar no ativismo da obra evangélica e esquecer de manter uma vigilância espiritual atenta e ininterrupta contra as artimanhas do adversário. Diante desse grandioso exemplo histórico de resiliência e de foco, coloco uma pergunta inadiável diante da nossa consciência. Nós estamos edificando a obra de Deus com uma mão, enquanto seguramos firmemente a espada do Espírito, a palavra, com a outra? Este é um momento para uma avaliação espiritual muito rigorosa. Não é suficiente ocupar cargos ou estar presente em todas as atividades litúrgicas se a nossa vida particular de oração e o nosso estudo das Escrituras estão sendo negligenciados. O inimigo ataca de forma paralisante exatamente no momento em que decidimos soltar a espada do Espírito para focar apenas nos tijolos da nossa rotina. A prontidão espiritual constante é a nossa única garantia de que o trabalho não será brutalmente interrompido. Para solidificarmos a conclusão de toda essa análise teológica e pastoral, a diretriz final é clara. Vencer o medo não é uma questão de mero pensamento positivo. Isso exige de nós uma fé bem alicerçada, oração incessante e uma submissão inegociável à verdade absoluta da palavra de Deus. Quando a fé no Senhor passa a governar a maneira como nós enxergamos as nossas crises, o gigante das nossas ansiedades é imediatamente destituído do seu poder. Assim como os opositores de Neemias tiveram que reconhecer que aquela obra era sustentada por Deus, o mundo reconhecerá o poder do Senhor na vida do obreiro que se recusa a retroceder. Não cedemos à chantagem emocional da covardia. Avançamos firmes, totalmente revestidos de protegidos pelo escudo impenetrável da palavra que lemos em Provérbios 30. Diante de tudo o que avaliamos, a reflexão final que deve ecoar em nossas mentes é esta. Quando o medo tentar paralisar a nossa caminhada, nós recuaremos apavorados ou ergueremos juntos o escudo inquebrável da palavra de Deus? Agradeço a todos por acompanharem com atenção esta leitura complementar, que é tão fundamental para o nosso alicerce cristão. Não deixem de estar conosco na nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical, onde continuaremos a aprofundar esses ensinamentos tão vitais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.